Você sabia que quanto mais alguém tenta provar que está certo, mais inseguro ele parece? Nietzsche via isso com clareza. O impulso de debater fervorosamente não revela força, mas sim uma fraqueza oculta, a necessidade desesperada de validação. A maioria das pessoas discute não por justiça, mas por ego ferido. E o ego, quando fala alto demais, revela o quão vazio está por dentro. Nietzsche não acreditava em debates como instrumento de verdade. Para ele, discutir era muitas vezes apenas um duelo de vaidades disfarçado de razão. Você não busca a verdade numa briga verbal. Você quer vencer, humilhar, calar. Mas ao fazer isso, entrega a sua paz interior nas mãos do outro. E quem é facilmente provocado, é facilmente manipulado. É por isso que o silêncio incomoda tanto. Ele não dá ao outro a arma que ele espera. Enquanto todos gastam energia discutindo, o verdadeiro mestre observa em silêncio. Ele não reage. Ele estuda, calcula e age só quando necessário. Mas como dominar esse impulso quase automático de reagir? Nietzsche responde com uma ideia que parece radical. Dominar a si mesmo é a maior forma de poder. Já percebeu que o verdadeiro poder está em quem não precisa provar nada? O silêncio não é ausência, é presença pura, concentrada, carregada de intenção. Nietzsche enxergava o silêncio como uma arma dos fortes, não um refúgio dos fracos. Porque enquanto o barulho tenta convencer, o silêncio impõe respeito. Ele revela autocontrole, e isso assusta mais do que qualquer grito. Dominar-se ao ponto de não reagir é quase um ato revolucionário num mundo que valoriza a resposta imediata. O silêncio exige coragem. Coragem de não ser compreendido, de não agradar, de não vencer discussões inúteis. Nietzsche via nisso um tipo de liberdade que poucos alcançam, a de não depender da aprovação dos outros. É um silêncio que não se cala por medo, mas por sabedoria. Ele não precisa convencer ninguém, porque já venceu dentro de si. Essa quietude estratégica não é indiferença, é vigilância interna, é domínio sobre o caos emocional. E quando você aprende a calar na hora certa, começa a enxergar o que os outros tentam esconder no barulho. É nesse ponto que o jogo muda. Você deixa de reagir e passa a influenciar sem esforço. Mas o que acontece quando essa lucidez silenciosa encontra uma sociedade barulhenta demais para ouvir? Nietzsche acreditava que o pensador solitário não se isola por arrogância, mas por sobrevivência. Aquele que vê demais acaba não sendo visto. À medida que o indivíduo se aprofunda no pensamento, ele se distancia da multidão. Não por escolha, mas por consequência inevitável. Nietzsche sabia que pensar com intensidade é romper com o conforto das crenças coletivas, e isso gera afastamento. O pensador não se isola porque deseja, mas porque o mundo começa a rejeitar sua presença silenciosa. Ele torna-se um espelho onde os outros não querem se ver. A lucidez, muitas vezes, carrega um preço: a solidão. Mas não é uma solidão vazia, é uma solidão fértil, onde a mente floresce livre das amarras sociais. Para Nietzsche, esse afastamento não era uma tragédia, mas uma etapa da transfiguração do espírito. O pensador isolado é como o eremita que carrega fogo nas mãos, perigoso para os cegos, sagrado para os atentos. Ele abandona o ruído externo para ouvir o sussurro da verdade interior. E é justamente nesse silêncio solitário que algo começa a nascer. Uma nova forma de existir. O pensador, agora afastado do ruído e da aprovação, começa a transformar sua dor em visão. Ele não se perde no exílio, ele se encontra. Mas esse encontro exige uma ruptura ainda mais profunda, uma entrega radical, uma morte simbólica que prepara o terreno para a criação de um novo ser. Morrer não significa desaparecer, significa transmutar. Nietzsche compreendia que todo verdadeiro renascimento exige uma morte anterior, a do ego, das crenças herdadas, das certezas frágeis que nos mantêm presos ao que é seguro. O ser humano que decide pensar por si mesmo precisa destruir as amarras que o tornavam aceitável. E isso dói. Porque matar partes de si mesmo é mais difícil do que enfrentar qualquer inimigo externo. Essa morte simbólica não acontece de forma grandiosa, mas silenciosamente.
em noites insones, em crises existenciais, em rupturas internas que ninguém vê. É um processo invisível aos olhos do mundo, mas profundamente transformador. O que antes era identidade se desmancha, como folhas ao vento. O pensador sente-se nu, vulnerável, quase inexistente. Mas nesse vazio, uma nova força começa a emergir. A vontade de potência. É nesse terreno desolado, onde tudo ruiu, que o novo ser começa a erguer-se. Um ser que não depende mais da aprovação, nem do pertencimento. Um ser que escolhe seus próprios valores, que cria sentido onde antes havia apenas repetição. A morte simbólica não é o fim, é o início da liberdade autêntica. E é a partir dessa liberdade que nasce aquilo que Nietzsche considerava a forma mais elevada de existência, o Übermensch. A partir das cinzas do velho eu, ergue-se uma figura que desafia todas as normas, o Übermensch. Não é um herói idealizado, nem um ser superior no sentido comum, mas aquele que ousa criar seus próprios valores em um mundo onde todos seguem padrões alheios. Ele não vive para agradar, nem para se encaixar. Vive como uma afirmação da própria vontade, e sua existência se torna por si só uma obra de arte. O Übermensch não espera por salvação externa, nem teme o caos do mundo. Ele o abraça, e ao fazer isso, transforma tudo ao seu redor. Seus fracassos, suas dores, suas perdas, tudo vira matéria-prima para sua grande construção interior. Enquanto muitos fogem do sofrimento, ele o acolhe como parte do processo criativo. Sua força não está em ser invencível, mas em jamais se submeter ao que o enfraquece. Esse novo humano não se contenta com o papel de espectador da vida. Ele escreve o roteiro com as próprias mãos, mesmo que seja doloroso. Ele é livre porque não espera permissão. Ele é forte porque já conheceu a fragilidade. E é justamente essa força silenciosa que o torna perigoso aos olhos da sociedade. Porque uma vez que alguém se torna aquilo que ninguém pode controlar, ele se torna a maior ameaça à mediocridade. Não é no barulho do mundo que o Übermensch se encontra, mas no silêncio cortante da solidão. Enquanto a maioria teme ficar sozinha, ele escolhe esse isolamento como um rito sagrado. Porque ali, sem distrações, sem máscaras, surge a verdade que ninguém ousa encarar. A verdade do que se é e do que se pode ser. A solidão, para ele, não é ausência, é presença intensa de si mesmo. Longe das vozes que tentam moldá-lo, ele escuta algo mais profundo, a própria essência. E esse confronto íntimo é brutal. Nenhuma fuga, nenhuma desculpa. Apenas o peso cru da própria existência. Mas é nesse confronto que ele se reconstrói. A solidão não o enfraquece. Ela o depura, o refina, o eleva. É no escuro do quarto vazio que ele enxerga mais claro. Essa introspecção radical é o que dá forma ao novo ser. Um ser que não precisa mais da validação do mundo. Ele já se viu nu, já chorou seus abismos e se reergueu. E agora, com olhos que já atravessaram a noite, ele volta ao mundo, mas não mais para pertencer a ele. Volta para deixar sua marca, silenciosa e irreversível. Ele não quer ser entendido, e isso é intencional. Em uma era onde todos gritam por aceitação, o Übermensch cala. Não por arrogância, mas por consciência. Ele sabe que ser completamente compreendido é ser aprisionado em categorias alheias, em rótulos fáceis. E aquele que é livre de verdade rejeita qualquer moldura. Porque se explicar demais é se diminuir. Essa recusa em ser decifrado é uma declaração de força. Ele não joga o jogo da transparência superficial. Prefere ser enigma do que manual de instruções. E essa negação inquieta quem observa, porque o que não se entende assusta. Mas esse desconforto é proposital. Ele planta dúvidas, não certezas, porque sabe que é na dúvida que a transformação começa. Assim, sua presença silenciosa se torna provocação. Ele caminha como quem não precisa justificar nada. E essa liberdade assusta mais do que qualquer discurso. Enquanto muitos correm atrás de aceitação, ele caminha para dentro, cada vez mais fundo. E quanto mais se afasta da necessidade de ser entendido, mais se torna impenetrável. E nesse abismo de mistério, reside seu verdadeiro poder. No fim, o Übermensch não busca luz,
ele encontra conforto na escuridão. Não por fraqueza, mas porque ali, longe dos holofotes, ele vê com mais clareza. A sombra é seu lar, e o silêncio sua arma. Enquanto o mundo se perde em barulho e vaidade, ele se recolhe, observa e renasce a cada queda. Não quer seguidores, quer espaço para existir sem ser interrompido. Seu poder não vem da força bruta ou da aprovação alheia, mas da recusa em se moldar. Ele se reconstrói em pedaços, longe da multidão, aceitando o caos como parte da ordem. A liberdade que carrega não é concessão, é conquista. Uma batalha travada no íntimo, onde poucos têm coragem de entrar, e quem atravessa esse deserto interno volta diferente. Ou não volta. Talvez seja esse o verdadeiro terror que ele impõe. Não sua rebeldia, mas sua serenidade diante da solidão. Enquanto tantos temem o isolamento, ele o transforma em templo. E ali, em silêncio, em meio ao vazio, ele sorri, porque entendeu o que poucos ousam encarar. O verdadeiro poder não está em ser aceito, mas em não precisar ser.